Pessoal, sejam bem-vindos à live de hoje. Tema extremamente importante e relevante: a relação da ergonomia nos acidentes de trabalho. Hoje a gente entra na terceira semana da maratona da ergonomia. Caso você esteja chegando aqui agora, a gente está ao longo de 3 semanas já fazendo lives de segunda a sexta às 17 horas aqui no meu canal do Instagram, @Débora Soluções Ergonômicas, e hoje a gente está na 11ª live já. E esse tema é muito relevante mesmo, porque quando a gente começa a enxergar além do que é o habitual do dia a dia, na nossa profissão, no nosso trabalho na ergonomia, a gente consegue solucionar demais problemas que não só envolvem diretamente ou unicamente a ergonomia, né? E sim outras escalas, outras esferas daquela corporação. E, sem dúvidas, né, os acidentes de trabalho, eles são um fator latente em muitas empresas, né? Algo que realmente impacta muito negativamente aquela empresa, os trabalhadores, o clima organizacional, os custos dessa empresa, né? Afastamentos e FAP, né? Alíquotas e tudo mais. Então é muito relevante falar desse tema, tá? E já quero agradecer Hudson Couto e Denis Couto, que muito do que eu vou trazer aqui para vocês veio de pesquisas que eles fizeram sobre acidentes de trabalho, né? E a relação da ergonomia. Então, de grande valia para eu tá passando mais ainda, né, muito além do que eu já vivenciei e presenciei nos meus clientes, muito além disso, trazer outros cases e outras situações também. Feito? Gente, vamos começar do começo. Primeiro de tudo, que existem mitos, vários mitos relacionados a acidente de trabalho, né? E eu queria trazer 3 desses para a gente discutir brevemente antes de entrar na parte específica da ergonomia relacionada a acidentes do trabalho, para vocês refletirem também e até para vocês, quando chegarem lá na empresa de vocês, que vocês trabalham CLT ou que vocês são consultores, prestadores de serviço, etc., ou de outros casos, né, passados que vocês já vivenciaram, para vocês poderem fazer esse linkamento de se isso faz sentido ou não, e provavelmente vocês já vivenciaram alguma situação assim, e se não vivenciaram, vão vivenciar ainda, né? O primeiro mito relacionado aos acidentes do trabalho é que os erros humanos são as principais causas dos desastres ou dos acidentes, né? Então esse é o primeiro mito, né? Que o erro humano, então, até porque é muito mais fácil você atribuir a um erro humano do que você fazer um estudo, uma investigação mais profunda sobre o assunto. Então esse é o primeiro mito, né, universal sobre os acidentes de trabalho, sempre atribuir a culpa humana daquele acidente naquele momento, sem olhar tudo que envolveu antes e talvez outros humanos envolvidos e não só aquele unicamente que sofreu aquele acidente, né, que fez aquele gatilho para aquele acidente acontecer. Poderia ser com qualquer pessoa, até alguém externo que não trabalha nessa empresa, que estava lá de passagem, mas atribuem àquela pessoa que sofreu, né, o erro humano como a principal causa. Isso é o primeiro mito dos acidentes de trabalho. O segundo mito que existe relacionado aos acidentes do trabalho é que, se tudo estiver em conformidade legal ou normativo, é a chave principal para a não incidência de acidentes de trabalho. A gente sabe que é extremamente importante, relevante e importante mesmo a aplicação, né, das normas e tudo mais, mas não é só isso que basta. Até porque, se a gente for pensar, se fosse isso realmente o principal fator, estar de acordo com todas as normas existentes, o que queria acontecer? As empresas que atendem todas as normas regulamentadoras, ISO e tudo mais, nunca teriam acidentes de trabalho. E não é isso que acontece, né? A gente vê, a gente sabe, a gente lê noticiário, a gente vê dos nossos clientes
A gente sabe por clientes de colegas nossos que até mesmo empresas que seguem todas as normas, tudo bonitinho, também tem acidentes de trabalho. Então não é o principal fator ou exclusivamente este fator que vai fazer essa prevenção. E é aqui que a ergonomia começa a entrar, né? E o terceiro mito é que barreiras melhores vão criar muito mais segurança, ou seja, o nível de segurança fica extremamente maior e aqueles trabalhadores extremamente protegidos se eu crio barreiras. Mas é muito além de barreiras, né? Se aquele trabalhador ele não entender o motivo daquela barreira, por exemplo, não ter uma conscientização muito grande, ele vai fazer o quê? Ele vai desviar daquela barreira. Ele vai dar um jeitinho. Da mesma coisa que não adianta ter barreiras e não adianta ter a conscientização se não tem a fiscalização, né? As auditorias, se eles estão cumprindo com aquelas barreiras, não estão tentando desviar, fazer um jeitinho, né? Dar um jeitinho ali brasileiro, né? Para ficar mais rápido, ou para chegar antes, ou para terminar mais cedo para ir embora, né? E tudo isso, quando você vai olhar com um olhar profundo, o que é isso? Organização do trabalho, que é ergonomia pura, né? Quando você identifica que existem acidentes do trabalho que são causados por quê? O trabalhador está querendo terminar mais cedo, está querendo finalizar mais rápido, porque tem uma fila de produtos esperando, uma esteira gigante esperando, prazos para cumprir, e ele tenta desviar de barreiras, de protocolos, O que é isso? É organização do trabalho pura, ergonomia pura. Por isso que, assim, esse assunto é muito importante, muito importante. Eu queria que várias pessoas da segurança do trabalho estivessem aqui. Se você é da segurança do trabalho, especialista nisso, trabalha com isso, não propriamente dito ergonomista ou com ergonomia, manda um oi aqui para eu saber se vocês estão aqui, porque é muito importante a gente ter essa troca hoje, né? Vocês terem esse olhar da ergonomia, como é importante, de repente, nas empresas que vocês estão inseridos, trazer cada vez mais, né, a ergonomia. O pessoal tá dando tchauzinho, show de bola. Várias pessoas da segurança, perfeito. Consegui trazer vocês para cá hoje, muito bom. Conhecendo alguns dos mitos, tem vários, mas eu não ia conseguir passar uma live de 1 hora. Eu quero agora partir para o principal paradigma que existe relacionado a acidentes do trabalho. Quero reforçar que eu não trabalho com segurança do trabalho, a minha graduação de base é fisioterapia, eu atuo só com ergonomia, escolhi isso, né, para minha vida há muitos anos já. E eu posso falar alguma bobagem aqui hoje, absolutamente normal, relacionada à segurança, mas eu tenho certeza que o que eu vou trazer da ergonomia relacionada a acidentes do trabalho vai fazer muito sentido aqui para vocês. Então, se eu tiver alguma gafe, algum linguajar que eu não use direito, me perdoem, já peço desculpa antes, porque não é minha área, mas eu entendo sim que a ergonomia consegue impactar positivamente tudo isso relacionado a acidentes de trabalho e prevenir muitos acidentes. Combinado? Primeiro paradigma sobre acidentes do trabalho, que foi quebrado por vários estudiosos, por vários pesquisadores, por vários profissionais atuantes também. Qual era esse paradigma que foi criado? Que o erro humano era a principal causa dos acidentes, dos desastres, das catástrofes. O erro humano era o precursor, o causador. E quando iriam se investigar sobre acidente de trabalho, terminava ali. Não, o erro humano foi o causador, ele teve essa atitude, essa ação por conta própria e fim. E não se falava mais sobre os acidentes. E não é mais fácil, né? E já tem um tempo que isso vem se quebrando e que a ergonomia entra fortemente nisso, que é o seguinte: o erro humano que cometeu aquele acidente é a consequência de vários outros problemas existentes naquele ambiente, naquele setor, naquela função, naquelas atividades, naquela empresa. Então, quando a gente entende isso,
quando acontece um acidente, e mesmo que eu não sou da área da segurança, que eu sou da área da ergonomia, eu vou ajudar sim, muito, aquela empresa a entender realmente o que foi que aconteceu e qual foi o motivo, e não terminar no erro humano. Não, entendemos que foi o erro humano e ponto final, mas por que aquele erro humano aconteceu? Não é mesmo? Por que isso aconteceu? Cada vez que a gente pergunta por quê, mas por quê, porque a gente vai chegando e vai cavando mais profundamente até realmente entender que talvez aquele erro humano aconteceu porque ele não tinha outra maneira para fazer. Ou seja, ele não é exclusivamente culpado por aquele ato inseguro que ele cometeu, né? E aí, a gente se pergunta, mas por que é mais fácil? Por que simplesmente a gente termina uma investigação de um acidente de trabalho concluindo-se que foi erro humano, que foi erro daquele trabalhador, que foi a ação dele, que foi a atitude que ele quis tomar naquele momento? Porque é mais fácil. É mais fácil falar, foi erro humano, foi erro do trabalhador. É mais rápido solucionar, entre aspas, este problema, né? De que foi o colaborador que optou por fazer daquela maneira. Não expõe a empresa, né? Quando a gente simplesmente culpa o trabalhador pelo ato que ele teve, a gente não está expondo aquela empresa, a empresa não se expõe, ela fica tranquila, digamos assim, entre aspas, né? Não vai para a mídia, só vai para a mídia quando comprova-se que a empresa teve aquela culpa. Então é muito mais fácil culpar o trabalhador de que ele fez aquele ato inseguro, de que ele fez porque ele quis daquela maneira. E não é bem assim, a gente sabe. Obviamente existem sim casos de acidentes forçados, de uma autossabotagem, de uma sabotagem para a empresa, de um ato terrorista. Existe, é óbvio, mas é a minoria, a gente tem que ter esse conhecimento, né? Perfeito, a Angela mandou, assim como a maioria dos acidentes aéreos. Exatamente, né? O que estava em torno de tudo aquilo? A organização do trabalho não podia interferir naquilo? Não foi a causadora? O ritmo? O excesso de trabalho? A falta de descanso? Os erros de cálculos, né? Então, realmente é muito importante tudo isso. Então, outro porquê, né, que eles, assim, colocam embaixo do tapete muitas vezes, ou às vezes nem é por isso, mas falta de tempo. Não, a gente não vai conseguir se dedicar 4 ou 5 dias para investigar a fundo isso. E a correria do dia a dia não deixa, mais um sinal de que tem outro problema naquela empresa, um ritmo alto de trabalho que não permite nem investigar de verdade a causa daquele acidente para não ocorrer um novo, né? Mais um. E, sem dúvidas também, a falta de conhecimento de estratégias para fazer a investigação desse acidente, às vezes a falta de preparo mesmo. Não, é mais fácil culpabilizar o trabalhador quando eu não sei fazer uma investigação boa, profunda, né, que envolve várias pessoas, liderança. E o último, e não menos importante, muito pelo contrário, mais importante, a falta de dar ouvidos para os trabalhadores. Acho que a gente já está na 11ª live aula hoje, né, da Maratona da Ergonomia, e eu acho que em todas as lives eu pego pesado nisso, né, de ouvir os trabalhadores. Muitas vezes, quando você deu ouvidos para o trabalhador, você já identificou potenciais riscos que a olho nu a gente não enxerga, nem quem trabalha com isso, né? Só que às vezes o trabalhador até dá sinais. Ele começa a faltar, ele começa a ter queixas, começa a ter pequenas situações, um cortezinho pequeno, uma batida, uma dor nas costas. Ele vai dando sinais que vão sendo ignorados, até poder chegar num acidente, um acidente típico de trabalho, né? Então, dar ouvidos para o trabalhador, ouvir o que ele tem a dizer, reparar nesses sinais que ele está dando. Eles dão sinais, muitas vezes, que são ignorados. Pode ser por negligência, sim, mas pode ser também pela correria do dia a dia e não dá tempo e
enfim. Mas eles dão sinais também, né? Gente, então assim, quando acontece um acidente de trabalho, independente de qual a tua área dentro daquela empresa, se você é um CLT, se você é um consultor, se você é um engenheiro, um técnico, um fisioterapeuta, um educador físico, um terapeuta ocupacional, um médico e todo mundo que é envolvido na área, a gente precisa analisar esse acidente em conjunto, porque hoje a gente vai ver a importância de vários olhares, né? A segurança do trabalho junto com a ergonomia, né? Com a prevenção e tudo mais. E esta análise desse acidente, ela não pode terminar no erro humano e acabou. Ela tem que, pelo menos, iniciar no erro humano. Para aí você entender o porquê que aquele erro humano aconteceu. Tudo bem que foi ele que iniciou aquela ação e que ele optou por aquela ação. Mas será que ele tinha outras opções? Será que ele conhecia outra maneira de fazer? Realmente ele foi negligente ou ele não tinha nenhuma outra opção, né? O Ricardo mandou ali, até se acostumar o acidente que dia a dia vem acontecendo. Quanto mais acidentes acontecem, mais se acostuma-se. E isso é horrível para a cultura da empresa. É horrível, porque se você se acostuma com algo ruim acontecendo, você não vai querer mudar, você não vai querer mudança, investigar para fazer uma gestão eficaz, né? Enfim, agora a gente vai entrar a fundo na ergonomia, nos acidentes do trabalho, a relação que ela tem da falta de ergonomia, da má ergonomia, de fatores ergonômicos ruins, né? Eu vou agora entrar num estudo que o Hudson e Dennis Couto fizeram, acredito que alguns de vocês já até conheçam, que eles fizeram um estudo com 983 acidentes de trabalho em empresas do Brasil, em 14 unidades de vários setores espalhadas por todo o país, e eles reanalisaram esses acidentes. Então, o acidente já aconteceu, a empresa já tinha feito a sua própria análise e eles reanalisaram com o olhar da ergonomia. E já para antecipar, eu vou entrar em vários desses acidentes e dos motivos e tudo mais e que envolve ergonomia. E para antecipar, para vocês verem a dimensão disso, a importância disso, 41% de todos esses acidentes do trabalho tinha como um forte fator uma má ergonomia, ou um fator ergonômico ruim, um risco ergonômico, ou um fator de risco ergonômico presente muito forte. 41%. Gente, é muita coisa. É muita coisa. Então a gente tem um papel fundamental nisso. Quem é da segurança do trabalho, sem dúvidas, não vou nem entrar nessa pauta, né? Gente, vocês são fundamentais em qualquer empresa, em todas as empresas. E a ergonomia aliada para reduzir isso, né? Então, quando a gente pega 983 acidentes analisados, 405 tinham um fator altíssimo de má ergonomia presente. É muita coisa ou não é? Para mim é muita coisa. Eu já sabia que isso era esperado, mas eu não imaginava a dimensão dos números, sabe? E agora a gente vai entrar nos principais fatores de riscos que desencadearam acidentes. Obviamente, nem sempre isolados, né, com mais situações, mas que tinha um alto fator ali determinante. Sabendo esse dado, 41%, eles não entraram a fundo na metodologia utilizada, né? Mas o principal fator determinante para identificar inicialmente, para ir dar início às próximas perguntas e pesquisas sobre aquele acidente, era uma pergunta que eles faziam naquela empresa que sofreu aquele acidente. Anota essa pergunta que é fundamental, tá? Qual era a pergunta? O trabalhador que teve o ato inadequado, a atividade inadequada, tinha outra condição para fazer aquela atividade que não fosse aquela? Essa foi a pergunta, a pergunta raiz, que aí, né, aumentou o leque ali das pesquisas e do aprofundamento das investigações.
Então, vou repetir a pergunta caso alguém não tenha anotado. O trabalhador que teve a atividade inadequada tinha outra condição de comportamento que não fosse aquela? Gente, é uma pergunta simples que pode até soar boba, mas deu origem a tudo isso que eu já estou mostrando e que vou continuar mostrando para vocês. Uma pergunta rica, hein? Né? Rica, porque dá início a vários porquês e investigações. Então é muito importante, tá? Gente, aí agora eu vou entrar nos itens de fatores não ergonômicos ou com condições de má ergonomia que mais acometeram os acidentes de trabalho, tá? Eu vou pegar aqui as referências. O primeiro, o campeão dos acidentes de trabalho, recapitulando, 903 acidentes, desses 903, 405 com um fator ergonômico grave ali, principal ou não, né, de desencadeamento desse acidente. O primeiro, eu já imaginava, ferramenta inapropriada ou inexistente. Gente, faz todo sentido. Inclusive, quem é meu aluno pode mandar aí que a gente, para comprovar, para eu não mentir para vocês, que lá na nossa análise ergonômica do trabalho, a gente avalia as ferramentas, em toda análise a gente avalia. É ou não é? Manda aí. Então, assim, 21% dos acidentes tinham esse fator não ergonômico. Inexistência de ferramenta adequada ou ferramenta inexistente, ou seja, tem que fazer improviso com a mão, com o corpo, com ferramenta que não existe, com pedaço de madeira, com pedaço de ferro. Então, assim, um dos fatores, tá? Segundo fator que estava presente em 18% dos acidentes, layout inadequado. Galera, layout inadequado, total faz sentido. Quando você não tem... Vamos voltar um pouquinho, só que eu quero fazer comentários de cada um. Quando você não tem ferramenta apropriada ou ferramenta inexistente, o que acontece ergonomicamente falando para todo mundo se nivelar no conhecimento? O colaborador ele vai usar mais força com as mãos, ele vai ter posturas inadequadas, ele pode talvez utilizar o corpo para auxiliar naquela atividade, porque ele não tem uma ferramenta que faça aquilo de maneira fácil e simples, que auxilie ele, então ele tem que criar mecanismos compensatórios com o próprio corpo para dar conta daquela atividade ser finalizada, ser completa, quando tem a ausência de uma ferramenta adequada. E eu sempre bato na tecla, gente, pergunta para o trabalhador como que estão as ferramentas, né? Se tá fácil, se tá muito duro, se tá difícil, porque às vezes um simples ajuste, uma manutenção, acabou aquele problema. Então você tem que perguntar se o trabalhador precisa usar muita força com aquela ferramenta, por exemplo. Por quê? Se ele tá usando muita força, ou ela é uma ferramenta obsoleta, ou é uma ferramenta que precisa de uma manutenção, ou é uma ferramenta que assim, a vida útil dela acabou, tem que ser trocada. Então é muito importante, não dá para ignorar. Não é só o fator ergonômico, pode causar um acidente. Inclusive, um cliente meu, um dos funcionários, sofreu um acidente. Eu estava em processo de análise ergonômica, então eu não tinha identificado isso ainda, eu não tinha chego nesta análise. Era uma empresa grande. Empresa grande, você sabe, às vezes você fica lá meses, né, até conseguir finalizar ou até conseguir chegar em todas as pessoas, em todos os setores. E eu estava em processo de análise, eu não tinha chego neste setor ainda, nesta função. E o trabalhador, ele sofreu um acidente de trabalho porque ele estava usando uma alavanca muito obsoleta, muito obsoleta. E durante o uso, aquela alavanca ela desparafusou e foi no corpo dele. E causou ali uma lesãozinha, nada muito grave, mas também por sorte, porque poderia ser, né? E eu estava lá no dia, inclusive. Eu fui lá na hora, que daí todo mundo, né? É muito doido, porque quando acontece acidente de trabalho, a empresa para. Todo mundo volta para aquilo, paralisa,
você nem consegue fazer outra coisa, nem que você queira, nem que tenha prazo, todo mundo se volta para isso, porque existem situações mais tranquilas, mas existem situações gravíssimas, né? E eu passei por algumas já, assim, até que tem um fator emocional, assim. Enfim, daí todo mundo foi lá na hora, eu não tinha analisado ainda aquele setor, aquela função. Eu falei pro técnico de segurança, essa alavanca, ela não pode mais existir desse jeito. Eu não tinha analisado ainda, mas claramente era uma alavanca que totalmente inapropriada, obsoleta, dura, pesada, sabe? Então, a importância de a gente ter esse olhar é fundamental, né? E depois, ao continuar do trabalho naquela empresa, a gente observou que o colaborador estava dando sinais. Ele estava com dor no punho, ele estava com cansaço, excesso de cansaço, fadiga, porque era uma ferramenta ruim para utilizar, pesada, cansativa. O trabalhador dá sinais, só que muitas vezes são ignorados, né? Gente, segunda questão, layout inadequado, que estava presente em 18% dos acidentes. O que um layout inadequado, do ponto de vista ergonômico, pode causar para um acidente de trabalho? Se você não tem um espaço suficiente para você transitar com uma carga, você pode bater em algum lugar, você pode cair, você pode querer não conseguir desviar de uma máquina, não conseguir desviar de um carrinho que está andando ali no meio da empresa. Você pode não conseguir fazer esses desvios e sofrer um acidente. Por quê? Layout inadequado, insuficiente. É muito comum, eu já entrei em algumas empresas assim, que a empresa cresce de um nível muito rápido, um nível absurdo. E aí vai ficando tudo muito apertado. E obviamente que para resolver isso é um mega investimento. Porque a empresa teria que sair, né, para uma nova sede, fazer uma construção, alugar um novo local, comprar do lado, alugar do lado. É um negócio complexo. Mas sim, existe, é muito comum. Eu já entrei em várias mesmo, assim. A empresa vai crescendo num nível exponencial e que não dá conta da estrutura e comportando. A empresa está errada? Não, ela tem mais é que crescer. Só que a gente tem que ter esse olhar de, gente, urgentemente temos que dar um jeito nisso. Subdividindo as sedes e colocando pessoas em outro lugar, sabe? Óbvio que isso envolve um mega investimento, uma estrutura, um projeto, mas assim, é muito comum. Gente, layout na concepção. Fez um layout errado, sem o olhar ergonômico, pode ser a empresa mais bonita, nova, tudo de bom, uma startup, mas vai dar problema. Ergonomia de concepção e layout. Nós temos também isso, não é só a empresa que foi crescendo e foi ficando apertado e não tem mais para onde colocar as pessoas e, sabe? Também tem a falta de ergonomia na concepção, que faz um posto de trabalho lindo, um setor lindo, só que não ergonômico, com layout inadequado, onde quando você coloca os móveis, as pessoas e as atividades, aquele layout fica um horror, não dá certo. Então, arquitetos, engenheiros, design tem que também ter uma ergonomia participativa. E assim, vocês sabem, quem já me acompanha faz tempo, eu sou da opinião que a gente não precisa saber de tudo, a gente não é obrigado. Acho que cada um na sua área, sendo muito bom em uma área, é disso que a gente precisa. Só que quando eu não sei, então, por exemplo, eu não sei de segurança do trabalho, mas eu delego para quem sabe. Eu contrato uma mão de obra qualificada, eu peço ajuda, eu contrato uma consultoria. Então, assim, o arquiteto, o engenheiro, o design, todo o pessoal que envolve uma construção, um posto de trabalho, não precisa ter domínio 100% da ergonomia. Você não é especialista nisso, tudo bem. Só que, então, fazer parcerias, buscar pessoas ergonomistas para trazer esse olhar, para ir com você na ergonomia de concepção de um projeto, de um posto. E aí a gente resolve grande parte dos problemas de layout antes mesmo, né? Antes de aquela empresa começar a funcionar, tá? Gente, 17% dos acidentes, o padrão operacional não contemplava a ergonomia, ou seja,
desenvolve uma atividade a ser feita, uma linha de produção ou não, um setor ali, uma bancada com atividades a serem feitas. E na concepção disso, por exemplo, nas tarefas prescritas, não envolvia nada de ergonomia. Só puramente a parte técnica de, você precisa fazer desse jeito e me entregar isso. Não tinha ergonomia, né? Então, muito importante isso também. 16% dos acidentes, posição forçada do corpo. Nossa, isso é ergonomia pura, né? Mais ergonomia que isso. E por que existe postura inadequada ou forçada, né? Porque o layout tá ruim, porque o mobiliário não contempla ali a antropometria daquelas pessoas, porque a bancada tá muito alta ou tá muito baixa, porque os alcances estão muito discrepantes, né? Então, muito importante também. Sobrecarga física ou mental, né? É presente em 10% dos acidentes, então bastante coisa também. E por que uma sobrecarga física ou mental gera um acidente de trabalho? Primeiro fator, o trabalhador não aguenta mais, ele não vê a hora de ir embora. E aí ele acelera o processo, porque ele está esgotado, está se esgotando. Segunda razão, quando você tem uma sobrecarga, você perde muito da própria percepção de segurança. Porque você está mais concentrado em conseguir dar conta daquilo com aquela tua sobrecarga. Perfeito, Rogério. Fadiga. Exatamente isso. Você está mais preocupado e concentrado em terminar aquilo, porque você está sem energia, você está estafado, você está com esgotamento físico e mental, do que com as medidas de segurança que você precisa cumprir. Você acha que o trabalhador tá estafado, esgotado, ele vai fazer todos os procedimentos de segurança, etapa por etapa? Não vai. Toda a energia, todo o restinho de energia que ele tem, ele tá depositando para dar conta de finalizar aquela atividade. Faz sentido ou não? Não é mesmo? E o próximo, né, que estava presente também em 10% dos acidentes, meio inadequado de movimentação de materiais de cargas. Mas isso é óbvio, né? Um trabalhador que tem que manusear uma sacaria de 50 quilos 500 vezes por dia, você acha que ele está trabalhando de forma segura? Ele não está trabalhando de forma... Nem que a empresa tenha tudo de segurança maravilhoso. Tem tudo, sinalização, treinamento, todas as normas sendo atendidas. Carrega saco de 50 quilos nas costas, 500 por dia, adeus, amigo. Ele não tá trabalhando de forma segura, tá? Não tá trabalhando de forma segura. Porque os 3 pilares da ergonomia quais são? Segurança, conforto e eficiência. Não tá atendendo, não tá seguro, não tá confortável e não pode até estar eficiente, mas porque ele tá se doando tudo que ele tem de energia, né? 9% dos acidentes era relacionado a acesso, escadas e rampas, né, inadequadas. Quem é meu aluno também sabe que um dos itens da análise, né, é o uso de escadas. A gente tem as normas, tem a NR12 que fala sobre isso, como que deve ser uma escada, as medidas das escadas, as larguras, a altura do degrau, a inclinação do degrau, tá na norma, gente. E 9% dos acidentes relacionados a isso. Rampas, a mesma coisa, né? Esforços intensos em 8% dos acidentes também, né? A gente mais ou menos já falou ali sobrecarga, né, do trabalho, esforço intenso também relacionado. Você tem um esforço intenso. Toda a energia vital ali que você tem, você está depositando em fazer aquela atividade que tem um esforço físico intenso. A tua energia não... Se você dissipar a tua energia física, a tua energia corporal, falando agora como fisioterapeuta, se você tem um esforço muito grande para fazer, toda a sua energia vai estar direcionada para aquela atividade para você conseguir completar. Se não vai, o colaborador, o ser humano, ele não vai dissipar a energia que ele tem
Em outras situações, em medidas de segurança, medidas de controle, barreiras, protocolos e não sei o que, ele não consegue, porque se ele dissipar a energia, ele não vai dar conta de fazer aquela atividade que envolve um esforço físico intenso. É ou não é? Então, assim, quando a gente tem esforço físico intenso, a gente foca toda a nossa energia, a nossa atenção em dar conta daquilo. E todo o restante, que não é essencial para completar aquela tarefa, o ser humano vai ignorar. Obviamente que seria o essencial para fazer com segurança, mas segurança ou dar conta disso? E o medo de perder o emprego? E o medo de reclamar que tá difícil, que tá pesado? Equipamento ou máquina inadequado para tarefa, 7% dos acidentes tinham esse fator. Então a gente viu lá que o primeiro de todos era ferramentas, né? E também tem equipamentos e máquinas, né? Que é uma análise diferente disso. Então também super importante. Visão comprometida em 7%. Ergonomia pura isso. A posição da nossa cabeça e do nosso corpo perante a uma atividade, o que determina isso? A visão. Então, assim, eu só vou estender o meu pescoço se eu tiver que olhar para algo que está lá em cima. Eu só vou flexionar o meu pescoço se eu tiver que olhar algo que está aqui embaixo. Então, a visão que determina o posicionamento do meu corpo. Quando eu tenho uma visão comprometida, eventualmente, eu vou precisar adotar posturas extremas para conseguir enxergar aquela atividade que eu preciso executar, ou que eu preciso orientar, ou que eu preciso fiscalizar. E quando eu adoto uma postura extrema, o que acontece? Eu perco meu equilíbrio. Eu não sei onde eu estou andando, onde eu estou pisando. Eu não distribuo a minha carga do meu corpo para o meu centro de equilíbrio. Ele fica todo alterado. Isso provoca queda, tropeços. Entende, gente? A relação da ergonomia muito alta, muito grande. A gente precisa... Meu Deus, eu acho que essa live é a mais importante da maratona. A gente precisa demais andar junto com a segurança do trabalho para prever isso, para prevenir. Porque esse olhar que a gente tem é mais aguçado para especificamente os motivos que acarretam aquela postura que ele faz, aquela situação forçada, aquilo que ele optou fazer naquele momento. É muito importante. Altura excessiva, muito alta ou muito baixa, presente em 3%, né? Então, normal, né, gente? Eu tenho que alcançar algo muito no alto. É o mesmo porquê, a mesma razão do acidente que a gente falou anteriormente. Se eu tenho que por algum motivo, sair do meu padrão de equilíbrio, que é a postura ereta, se eu tenho que sair desse padrão para pegar um objeto lá no alto, eu já estou em desequilíbrio. Entende? Então, ter uma prateleira com as condições ergonômicas de altura não é frescura. Principalmente dependendo do que é que ele tem que pegar naquele alcance que está distante, ou que está muito alto, ou que está muito baixo, ou que está muito na lateral, ou que tem obstáculos na frente dele para aí ele conseguir alcançar. Não é frescura. Toda vez que eu saio do meu ponto de equilíbrio, que é ir para a lateral, para outra lateral, ir para frente, flexionando a coluna, ir para trás, estendendo a coluna, eu estou saindo do meu ponto de equilíbrio, eu posso cair, eu posso ter tontura. Eu, por exemplo, tenho uma predisposição para ter uma tontura. Estou fazendo pilates, dependendo da postura, eu já tenho uma tontura. Imagina num ambiente inóspito, quente ou muito frio. Gente, olha só, vai imaginando, vai colocando isso na sua cabeça. Eu tô com uma postura ruim, eu saí do meu ponto de equilíbrio para pegar um objeto que está distante e eu ainda estou num ambiente escuro e muito quente. Gente, ergonomia física, cognitiva, ambiental, postural, biomecânica, tudo envolvido, entrelaçado. Qual a chance de acontecer um acidente? Grande. Às vezes eu digo que é sorte, às vezes eu digo que é Deus, que não deixa mais acidentes ainda acontecerem. Não é mesmo? Então, assim, tudo. E tem mais um fator importante também,
sobrecarga ligada à duração da jornada. Teve um caso que também acredito que é sorte ou é Deus, né? Os dois juntos. Porque longas jornadas, né? A gente perde a concentração, né? A gente perde o foco, aí fica mais propenso a ter um tropeção, a ter uma queda, a não ver as sinalizações, a não lembrar de todos os protocolos de medida de segurança. Então, gente, muito, 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 muito importante. Esses eram os principais tópicos, tá? E para fechar, ambiente inóspito, que é ou muito quente ou muito frio, ambientes externos, né, que são mais difíceis porque não dá para regular, né? Como é que você vai regular a temperatura? Que nem eu fiz uma avaliação de empresa que produz asfalto. Como que você vai regular a temperatura lá no meio do asfalto? Liga pro sol e fala, amigo, dá uma reduzida aí que tá insuportável. Eu tô aqui há 1 hora e já tô derretendo, a base vai escorrendo, não dá. Mulherada sabe que dependendo da empresa não dá nem pra se maquiar pra ir. Porque você vai escorrer, vai virar aquela massa corrida, né, mulherada? Manda aí. Gente, como que você vai... Então, é muito complicado. Aí, quando não tem como mudar, né, porque depende de situações externas que a gente não tem como regular, tem que ter todas as medidas de controle possíveis para amenizar aquela situação, né? Já que eliminar não dá. E aí, gente, tendo toda essa lista, né? As meninas estão rindo ali da massa corrida escorrendo no calor. Aguentem aí que eu vou trazer fotos aqui para vocês de situações de má ergonomia que você bate o olho e você diz, vai ter um acidente. Aguenta aí que esses últimos 10 minutos vão ser talvez os mais importantes. Gente, então, conhecendo todos esses fatores e entendendo, eu tentei assim explicar cada um com o ponto de vista da ergonomia, né, do porquê que acontece o acidente, pra gente replicar lá nos nossos clientes. Obviamente eu poderia ficar horas aqui falando, né, todos os motivos, né, olha, acontece isso no nosso corpo, fisiologicamente, biomecanicamente, biologicamente. O nosso tempo aqui não dá, mas olha só que doido. Com toda essa pesquisa, um dos pontos que foi mais marcante foi que mesmo os trabalhadores fazendo todos os procedimentos padrões, tudo que mandava na tarefa prescrita, mesmo assim tinham acidentes, ou seja, cumprindo com todo o prescrito do procedimento operacional daquela atividade. E o porquê disso? Porque falta ergonomia de concepção, além de não ter ergonomia de concepção de layout, de mobiliários, não tem ergonomia de concepção das atividades. Quem aqui algum dia já pensou em ergonomia de concepção da atividade? Porque quando a gente fala de ergonomia de concepção, a gente só lembra de máquinas, posto de trabalho, equipamentos, linha de produção, ambiente, coisas físicas, coisas palpáveis que você consegue ir lá pegar e colocar a mão. Quem aqui já pensou em ergonomia de concepção das atividades? O passo a passo para realizar as atividades de uma maneira ergonômica? Eu aposto que a minoria, talvez ninguém, porque o que a gente mais sabe fazer, até porque são as maiores demandas de trabalho para nós? É ir lá no trabalhador e ensinar como fazer ergonomicamente, mas já faz anos que ele não faz ergonomicamente. Como que alguma empresa, indústria ou escritório, chama a gente para fazer uma ergonomia de concepção antes daquela atividade começar a rodar? Olha, Débora, eu quero que você venha aqui e olha para mim, a gente tem esse produto para fazer, tem esses trabalhadores, a mesa é essa, a bancada é essa, e o processo padrão para finalizar esse produto é esse. Ergonomicamente, essa atividade, essa tarefa, essa execução, ela está correta? Ela está ok? Gente, seria maravilhoso
a gente iria prevenir situações, nossa, macabras, né? E o custo disso é muito mais barato do que corrigir, em todas as esferas. O custo da empresa, o custo do INSS, sabe? Beatriz mandou, por isso tanto reprojeto. Exatamente. Tem retrabalho, porque gastou-se para fazer. Começa a produção, vai gastar de novo para refazer. Então é muito mais barato você ter uma ergonomia de concepção de layout, de produto, de equipamento, de mobiliário e de atividades do que você ir lá depois fazer. Às vezes a gente tem que fazer gambiarra porque não teve ergonomia de concepção. É triste, mas é verdade, né? Gente, eu vou trazer agora, deixa eu ver se eu consigo fotos para vocês, tá? Sobre situações de falta de uma boa ergonomia que pode causar um acidente. Olha só, pessoal. Lógico que isso é uma foto produzida, não é uma foto real. Mas o que acontece quando eu tenho isso aqui? Gente, isso é ergonomia pura. O tanto de produto que ele tem que manusear por vez impede ele de ter uma boa visão. E vai causar um acidente. Ele não tá enxergando onde ele tá pisando, ele não sabe onde ele tá pisando. Vai cair no buraco, vai cair no alçapão ali. Então, assim, gente, é muito importante, é muito importante. Lógico que isso é exagerado, mas é real. Nossa, eu já vi várias situações assim. Então, assim, gente, o que a gente faz com isso? Elimina isso. Ó, você só pode carregar um por vez. Aí, aquela pergunta, o trabalhador ele tinha outra maneira de executar ou não? Aí você pergunta pro trabalhador, ele fala, não. Ô minha filha, já falei pra vocês que os trabalhadores me chamam de minha filha, né? Minha filha, sem fia. Ô minha filha, mas se eu não carregar 3 por vez, eu não dou conta. Chega no final do dia, eu tenho que fazer hora extra, o patrão me xinga. Então assim, ele carrega 3 por vez, não é porque ele quer, ele não tem outra opção. Por isso daquela pergunta mágica, ele tem outra opção? Isso é ergonomia organizacional pura. Adianta fazer treinamento de manuseio de carga se ele não pode, o ritmo de trabalho dele, o número de caixas que ele tem para manusear não permite que ele faça corretamente, um por vez e etc, etc. Gente, o que é isso aqui? Vai causar um acidente de trabalho porque não tem um layout inadequado, porque o posto de trabalho está improvisado. Ele não tem mobiliário, ele não tem... Gente, eu já avaliei, sim, situações de trabalho que eles sentavam em pneus, em baldes. Os alunos sabem, eu conto as minhas histórias. Eles improvisam. Ai, Débora, posto de trabalho improvisado é quando a cadeira tem 1 centímetro a menos do que a norma pede. A norma pede o assento com 46 centímetros e a cadeira tá com 45. É um posto de trabalho inadequado? Pelo amor de Deus, isso aqui que é um posto de trabalho inadequado. Ai, Débora, essa cadeira tá inadequada? O encosto tem que ter 36 centímetros e tá com 35? Pelo amor de Deus, isso aqui que é uma cadeira inadequada, é um balde virado. Gente, olha pro que interessa, sabe? Olha, eu tô de olho em vocês. Vamos para mais um. Gente, isso aqui, ela deu um zoom, tá? Porque é formato de stories. Mas assim, é um trabalhador que infelizmente tá cortando uma árvore. Já quero chorar, né? Porque tá cortando uma árvore, mas enfim. E ele tá com uma postura inadequada. Ela deu um zoom, não deu pra ver direito. Tá com uma flexão de coluna forçada. Por que ele tá assim? Será que é porque essa motosserra tá ineficiente? Não tá cortando bem? Aí ele tem que fazer uma força com o corpo para ajudar, para conseguir dar conta de cortar? Só o fio da motosserra ali, a correia não tá dando conta? E aí ele tem que forçar com o corpo? Manutenção, máquina obsoleta. Que aí acontece todos os malefícios, né? As consequências que a gente conversou
sobre o que acontece quando o trabalhador está com a coluna dobrada. Não é frescura, ele perde o ponto de equilíbrio, ele pode dar tontura, ele pode cair. Imagine se cai com a motosserra na mão ligado. Não quero nem imaginar, né? Esse caso aqui, pessoal, tudo péssimo. Mas o principal que eu queria trazer nem era a postura, mas sim, olha a iluminação, que horrível. Muito baixa, e além disso tá com óculos escuro, que é um EPI por conta da solda. Só que imagine esse ambiente escuro, com esse óculos escuro, que é um EPI que não dá para tirar. Talvez colocar uma outra cor de óculos que seja compatível com essa atividade, né? Porque tem fogo e tem ali as faíscas, né, de fogo, que também tem que cuidar. Mas qual é a visibilidade que ele tem dessa atividade? A chance de ter um acidente pela visão inadequada por conta da iluminação inadequada é muito grande. Vamos para mais uma? Gente, mãos. Tem muito acidente com as mãos. Eu não sei os dados, né, porque eu não sou da área de segurança do trabalho, mas talvez o maior número de acidentes sejam com as mãos. Eu imagino que seja, eu não tenho certeza. O pessoal da segurança manda aí pra mim. Por que ele não tá usando uma luva de proteção? Será que é porque essa luva não é ergonômica e incomoda, ele não consegue terminar a atividade? Reflexões, tá? E a maioria dos casos é por isso, o trabalhador não usa a luva porque não é a luva ergonômica para aquela atividade e atrapalha a atividade e ele não se sente ágil. Então, gente, muito, muito importante, tá? Eu vou ativar agora os comentários. Era isso que eu queria passar para vocês. Espero ter ajudado. A live vai cair daqui exatamente 1 minuto. Então, eu quero agradecer a presença de vocês e convite. Vai ter a semana do workshop Ergo Empreendedor. Várias pessoas estão me mandando dicas de lives para falar sobre prospecção de clientes, vendas, contratos, como fechar contrato de ergonomia, quanto cobrar por AET. E eu vou fazer um evento diferente, tá? E as inscrições estão no link do meu perfil. Então, clica no meu perfil e se inscreve no workshop Ergo Empreendedor, que vai acontecer mês que vem. Gratuito, tá? No mesmo esquema aqui das lives, só que vai ser numa outra plataforma, tá? Vejo vocês aqui amanhã, nesse mesmo bate-local, às 17 horas, tá? Um beijo, fiquem com Deus, se cuidem e ergonomia e segurança do trabalho juntas sempre para prevenção de acidentes. Nunca esqueçam, 41% dos acidentes do trabalho tinham uma forte ligação com fatores de riscos não ergonômicos que não eram ergonômicos, tá bom? Beijo, até amanhã, se inscrevam no workshop Ergo Empreendedor, link no meu perfil e até amanhã na live número 12. Beijo, fique com Deus. Ah, gente, quem quiser as fotos, eu vou mandar no meu canal do Telegram. Acabei de ler um último comentário. Vou mandar essas fotos aqui lá no meu canal do Telegram. Quem não tá no canal, entra que tá no meu perfil também o link, tá bom? Vou mandar lá pra vocês. Beijo!